Fala, minha galera, atendendo a milhares de pedidos, eis a nossa lista de transmissão focada na banca CESP. Cara, olha só, se todo mundo que pede a lista do CESP comprar, Dani Boa, a gente tá rico. Se todo mundo comprar, irmão, ferrou, partiu Maldivas, amigo. All inclusive, porque juro, é muita gente que pede o nosso curso chamado Lista de Transmissão para a banca CESP. E óbvio que eu entendo por quê. A banca que mais organiza provas no país, a banca que, claro, nos últimos anos aí é uma das principais, junto com a FGV, junto com a FCC, e muitos concursos aí com a banca. Então, claro, é obrigação minha lançar isso, tá? Demorei até muito. Mas eu garanto a vocês que vocês vão aproveitar ao máximo e que vocês vão fazer uma excelente prova, porque aqui a gente vai entender o perfil da banca. Se você já é aluno do meu curso completo, você está na vantagem, porque você já pegou toda a base teórica. E aí agora é hora de praticar. Se você não é aluno ainda do meu curso completo, manda mensagem pra gente. Fala lá que a gente vai conseguir um cupom de desconto top de linha para você. Hoje nós temos aqui a prova número 1 do CESP, Ministério do Meio Ambiente. O edital tá 2023, tá, gente? Mas a prova é 2024. Então, nós estamos nesse momento inicial com as provas mega recentes. São muito recentes. Essa prova aqui ela é bem tranquila em relação à quantidade de questões. É para, sabe, esquentar os motores. Nós temos apenas 9 questões de português. Aí tem aqui a 10 de inglês, a 11, e obviamente eu não vou fazer, né? Por que eu tenho que falar isso? Teve uma vez que um aluno falou, professor, eu comprei tua lista de transmissão e tu faz só a parte de português. Eu falei, pô, irmão. Valendo $1 milhão de reais. Irmão, então, se eu fizesse todas, eu tava aprovado em qualquer concurso. Se eu resolvesse todas as matérias, irmão, tá maluco, filho. Eu tava já oficial de chancelaria morando na Bélgica. Mas eu só estudei mesmo, sabe? Português, né? Então, quando aparecer na sua tela questão de outra matéria, desconsidere. Eu não sei, de repente, the discussion about giving rights to the animals has been, enfim, né? O texto tá aqui. E qual o conselho que eu te dou sempre, galera? CESP, tu não pode ficar só passando o olho pelo texto. Porque existe um comando nas provas do CESP que é infere-se do texto. Sempre que a banca colocar infere-se, depreende-se, ela está exigindo informações que estão além do texto. Ou seja, as informações que você, sabe, que vê no texto, claro que elas podem ser alvo de questões. Só que o CESP também leva em conta as entrelinhas. Eu vou te dar um exemplo clássico para a gente ver isso. Olha só para a tela. E eu estou sem tela em branco aqui. Mas não tem problema não, vamos conversar. As outras provas vão ter tela em branco para a gente. Olha para mim aqui. Imagina só a seguinte frase. Os pais viram a bagunça no quarto e ficaram bravos com os filhos. Pegou? Os pais viram a bagunça no quarto e ficaram bravos com os filhos. Duas informações que eu falei e você compreendeu. Por que você compreendeu? Porque eu falei em português, eu falei, acho que de maneira audível, a minha dicção, acho que você conseguiu compreender. E, obviamente, eu falei numa altura... Se você abaixar o volume do seu computador, tu não me compreende mais, porque você não vai me ouvir mais. Então, se você está me ouvindo e entendendo o que eu estou falando, você está compreendendo a minha fala. A minha fala é, os pais viram a bagunça no quarto e ficaram bravos com os filhos. Isso você ouviu. Só que você também viu no meu texto duas informações que estão nas entrelinhas, que parecem tão óbvias, mas eu não falei. Pega a ideia. Eu acho que eu vou... Se a câmera ficar em mim, eu consigo colocar uma tela em branco aqui. Eu confesso que eu sou meio refém de... Refém não, né? Professor, né, porra? Professor precisa da coisa lá pra ver, né? Da chamada frase. Vamos pra tela. Pronto. Ó. Informações que você tá vendo. Ó, os pais viram a bagunça no quarto e ficaram bravos com os filhos. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, e ficaram bravos com os filhos. Como eu te falei, né? Você compreendeu que eles viram a bagunça e você compreendeu que eles ficaram bravos. Agora, olha só. Vocês concordam que, de acordo com essa leitura, os filhos é que fizeram a bagunça? Ó, os filhos fizeram a bagunça.
Aí você tem todo o direito do mundo de falar, pô, professor, tá óbvio que os filhos fizeram a bagunça. Galera, tá óbvio não, pô. Eu não falei. Em qual momento do texto eu falei que os filhos fizeram a bagunça? Nenhum. O que eu falei foi, os pais viram a bagunça e ficaram bravos com os filhos. Isso aqui, na tela, por gentileza, é uma conclusão sua. Só que é uma conclusão meio óbvia, mas é uma conclusão. Em nenhum momento do meu texto eu falei, os filhos fizeram bagunça. Mas você jogou uma conclusão, pô, se os pais viram a bagunça no quarto e ficaram bravos com os filhos, é porque os filhos fizeram a bagunça. Conclusão, inferência. Isso é inferir. Outra inferência, que eu não disse, mas está muito óbvio. Ó, os pais gostam de organização. Concorda que eu posso concluir que os pais gostam de organização? E tá tão óbvio, né? Você chegar a essa conclusão é tão óbvio. Mas eu não falei em nenhum momento do texto que os pais gostam de organização. Isso é uma conclusão a que você chegou. Agora, eu posso concluir que são crianças? Aí tu pode. Ué, olha pro texto de novo. O que que tem nesse texto que você está vendo agora? A nossa sincronia aqui, a nossa sincronia. O que que tem nesse texto que você está vendo que mostra que são crianças? Se eu falasse, por exemplo, a bagunça de brinquedo, a bagunça de boneco, a bagunça de carrinho, a bagunça de boneca, aí beleza. Mas só falei bagunça. Podem ser adolescentes, podem ser filhos adultos. Não tem nenhum indício. Um exemplo bom disso é quando tu fala assim, tá chateada, amor? Aí ela fala, não, tô de boa. Aí tu fala, então tá bom. Aí ela fala assim, ó, sabe o que eu acho engraçado? Essa frase, sabe o que eu acho engraçado? Não vai vir nada engraçado depois, você sabe que não vai, tu sabe que ela não tá bem, que ela falou que tá bem, e ela acha alguma coisa engraçada, mas... Exatamente. A pessoa tá com aquele bico daquele tamanho. A pessoa tá com o bico daquele tamanho. O que você infere? Né? Ó, vida de solteiro é bom, cara, mas nada melhor do que chegar em casa do nada e ver a pessoa amada irritada sem saber o motivo. Tô brincando. Acordar de madrugada com ela chorando. Mexendo no teu celular. Mas você faz... Ó, por exemplo, se eu chego à minha casa e vejo uma pessoa sentada na calçada, chorando, eu vou pensar em oferecer ajuda, obviamente, né? Perguntar o que aconteceu. Mas até eu ir lá, a minha mente tá assim, ó. Pô, será que ela foi assaltada? Será que ela perdeu alguém? Será que ela tá passando mal? Será que tá doente? Será que alguém bateu? Será que... Até eu chegar e perguntar à pessoa o que tá rolando, a minha mente começa a fazer um monte de conclusão. Isso é inferência. Ó, alguém fala pra mim assim, parei de fumar. Naturalmente eu penso, tá cuidando da saúde? E ele não falou, estou cuidando da saúde. É porque tá subentendido. Ninguém lamenta. Já viu alguém lamentar? Ô, parei de fumar. Ih, mó vacilão, mano. Parou de fumar, mó tá. Ninguém. Pô, já ia pedir um aqui pra dividir. Não. Todo mundo que ouve essa frase, parei de fumar, fica feliz por você. Porque tá subentendido no planeta que o cigarro faz mal. Naturalmente, parar de fumar é uma atitude positiva. Bora, não, fica comigo aqui que eu preciso trocar de tela. Agora bora para nossa prova. Resolver aqui a questão de português. Olha o texto na tela. Ó, hoje a crise hídrica é política. Crise hídrica. O que significa dizer, ó, olha aqui, não evitável, ó, o que significa dizer não evitável ou necessária. O que significa dizer não evitável ou necessária, nem além da nossa capacidade de consertá-la. E logo, opcional na prática. Ou seja, a crise hídrica não é evitável, não é necessária, não está além da nossa capacidade de consertar. Ela é opcional. Olha o que ele falou. A crise hídrica, na prática, é opcional. Esse é um dos motivos para ser, porém, né, não obstante, terrível como parábola climática. Olha só, a crise hídrica, ela é opcional. Opcional. Esse é um dos motivos para ela ser, porém, terrível como parábola climática. Um recurso abundante, meu amigo, se tornar escasso pela falta de infraestrutura, pela poluição, pela urbanização, por desenvolvimentos descuidados. Olha isso. É um absurdo, né? Um recurso tão abundante no planeta se tornar escasso por culpa nossa, foi isso que ele quis dizer. E repara só
que nessa leitura do texto você vai ficar sublinhando o que é importante, você vai ficar circulando o que é importante. Tudo isso tem que ser feito. Aí ele fala: a crise de abastecimento de água não é inevitável, mas presenciamos uma de um modo ou de outro. E não estamos fazendo muita coisa para resolvê-la. Ó, se você está sublinhando as informações importantes, se você está circulando o que é importante, é porque você está pensando no texto. Você não está só lendo, né? Está analisando na tela. Algumas cidades perdem mais água por vazamentos do que a que é entregue nas casas. Mesmo nos Estados Unidos da América, vazamentos ou roubos respondem por uma perda estimada de 16% da água doce. No Brasil, a estimativa é de 40%. Em ambos os casos, assim como por toda parte, a escassez se desenrola tão patentemente sobre o pano de fundo das desigualdades entre pobres e ricos que o drama resultante da competição pode ser chamado de fato de competição. Olha só, ele falou que essa falta de água tem a ver também com a desigualdade, com o desequilíbrio financeiro. E ele falou sobre a questão de pobres e ricos. E olha essa informação quentíssima, quentíssima. Ele falou o seguinte: ela se desenrola tão patentemente sobre as desigualdades que o drama resultante da competição pelo recurso dificilmente pode ser chamado de competição. Ou seja, é tão desigual que não dá nem para chamar de competição. Traduzindo, lembrando, você não vai ler o texto, você vai analisar o texto. Tu não está lendo o texto na sua prova porque você é uma pessoa que ama ler. Não, tu está lendo para fazer prova na tela. O jogo está tão arranjado que a escassez de água mais parece um instrumento para aprofundar a desigualdade. O resultado global é que pelo menos 2,1 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável segura e 4,5 bilhões não dispõem de saneamento. Legal, texto falando sobre falta de água, crise hídrica, desigualdade econômica. A gente pegou tudo que foi falado nele, né? Aí nessa prova você vai ter 4 questões de interpretação, olha para lá por gentileza, e 5 questões de gramática. Como eu te falei, é uma prova mais curta, mas vamos lá. Claro que você vai ter prova aqui, que vai ter 25 itens, 30 itens. O critério não é esse, nosso critério é a prova ser atual. Na tela, de acordo com o texto, o fato de a crise hídrica mundial, decorrer mais de questões políticas do que de questões ambientais, torna fácil a sua solução. Essa palavra é perigosa. Em qual momento do texto que ele fala que é fácil? Tem um trecho, inclusive, que olha só que legal, olha que legal. Olha o que ele fala. Ela não é inevitável, ou seja, ela não é inevitável não quer dizer que é fácil, não. Quer dizer que dá para evitar essa crise hídrica, mas em nenhum momento ele falou que é muito facilmente, é tranquilo, vamos resolver de boa. Na número 1, essa palavra fácil, essa expressão de fácil solução, ela não é compatível com o que o texto passou, irmão. Ela até falou que dá para resolver. Agora dizer que é de fácil solução, aí não. 2. Então a número 1 tá errada, tá? 2. No texto, os exemplos das taxas de vazamento, ali, sabe, tu viu que eu circulei? 16% da água doce nos Estados Unidos, 40% da água doce no Brasil. Esses exemplos aí de taxa de vazamento, olha o que ele fala. E roubos dos Estados Unidos e do Brasil ilustram a inação diante da crise. Aí eu não sei o que é inação não, pô. Se tu sabe o que é impossível, tu sabe o que é inação. Se tu sabe o que é infeliz, tu sabe o que é inação. O que é infeliz? É o cara que não é feliz. O que é impossível? É aquilo que não é possível. O que é inação? É a falta de ação. Então, se estão deixando, irmão, água vazar, porra, uma falta de cuidado absurda, né? Vazamento, cara. Tô nem falando de poluição, não. Eu tô falando de deixar a água vazar embora. Água limpa, água doce. Então, nessa questão 2, o item tá certo. Realmente rola uma inação, ou seja, omissão, falta de atitude diante de uma crise dessa magnitude. Então, minha família, essa 2 está certa. 3. Entende-se da leitura do texto que a escassez da água potável segura
tanto decorre... Ah, isso aqui é maneiro. Essa informação aqui é muito maneira. Olha só, olha só. Ele falou nessa 3, lembrando que a grande ideia da nossa lista de transmissão é você fazer a prova antes. Então, agora é o momento de você corrigir a prova. Você já fez a prova, não foi? Não vê a aula. Se você tá vendo, dá pausa e vai fazer a prova. Ainda dá tempo ainda. Tem, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, várias questões aí na tela. O que é decorrer da desigualdade? É se originar dela. Dá para dizer que a crise hídrica, no texto, claro, decorre da desigualdade? Com certeza. Ele falou isso aqui, ele falou, cara, nem é competição. Né? Ela se desenrola sobre o pano de fundo da desigualdade. Agora olha que legal, olha que legal. Tem uma parte aqui que ele fala o seguinte, além de vir dela, ela parece um instrumento para aprofundar a desigualdade. Ou seja, ela tanto vem da desigualdade, porque você já viu no texto que quem é menos favorecido sofre mais para ter acesso, quanto ela aprofunda a desigualdade. E ele botou acarreta, tá vendo? Acarretar a desigualdade, gerar a desigualdade, obviamente tem a ver com aprofundar a desigualdade. Então essa 3 tá certa. Percebeu? 3 tá certa. Então são 4 questões de interpretação. A tua vaga, irmão. Tu não vai ler o texto sem atenção. Você não vai ler o texto sem fazer o que eu fiz, ficar debatendo. Só que você não pode falar lá na tua prova, irmão. Tu vai ser expulso de sala. Mas tu pode escrever. Imagina tu na prova. Ah, mas água, porra, esse negócio de água aí... Não, mas tu pode escrever. Escrever é uma forma de verbalizar. Se você consegue fazer resumo do texto que tu tá lendo, é porque o texto está fazendo sentido. Bora para a questão 4. Segundo o autor do texto, competição... Essa aqui é maneira. Cara, essa também. Cara, eu tô falando, cara, interpretação é vida, em todos os sentidos. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala aqui, galera. O drama, blá, 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 que ele fala que não dá nem pra chamar de competição. Boa. Ó, esse drama se desenrola tão patentemente sobre o pano de fundo da desigualdade que olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Que você não tem como nem chamar. É difícil chamar isso de competição. Por que é difícil chamar isso de competição? Porque está rolando desigualdade. Como é que vai competir com tanta desigualdade? Então, se o cara questiona ser competição porque tem desigualdade, é porque ele pressupõe que para ser competição tem que ter o quê? Bota para funcionar aqui. Pô, não dá nem para... É tanta desigualdade que não dá nem para chamar de competição. Então, o autor acha que para ele realmente ter uma competição... As pessoas envolvidas na competição precisam estar em níveis de igualdade. Então, olha o que ele fala na 4. Segundo o autor, competição pressupõe igualdade entre os competidores. Coisa linda! O item tá correto. Detalhe, galera, você pode falar assim, pô, mas tá muito fácil. Só tá fácil se você tá achando fácil. Se você tá achando fácil. Só tá fácil por um motivo. Que a gente está lendo e debatendo o texto. Esse debate ele tem que acontecer contigo, na tua mente aqui, ó. Pô, é mesmo a crise hídrica. Por quê? Tu não tá só passando o olho, tu tem que analisar o texto. Tu não tá... É igual aquela pessoa que compra um livro porque ela gosta de ler, e a outra compra um livro porque tem um trabalho na faculdade. Pô, a que tem um trabalho, ela vai ler o livro com papel e caneta, vai ficar anotando. A que tá lendo por lazer, vai ler na cama, daí tá dormindo. Amanhã eu termino de ler, a outra tem um compromisso na faculdade. Você é essa pessoa que tem um compromisso na tela. Aqui nós temos a parte linda da gramática, né? A melhor parte da face da terra. Ele fala assim, ó. A troca do tem com acento pelo tem sem acento preservaria a correção gramatical. Vamos ver? Vamos ver? Olha o que ele botou. 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso. Galera, quando você tem... Isso vale a pena comentar até de maneira escrita. Fica aí. Ah, é molinho trocar, pô. Tá fazendo um drama aqui absurdo. Joga na tela lá. Dá pra trocar até com... Só apertar o ESC, tá vendo? Ah, olha essa frase aqui. Ó, 1 milhão de pessoas aderiu à ideia. Esse aderiu tá concordando com 1 milhão.
Mas a gramática diz que quando o sujeito é formado por uma expressão dessa, de milhão, de maioria, de porcentagem, o verbo também pode concordar com quem está especificando, porque 1 milhão de pessoas são pessoas, né? Então, tanto faz aderiu ou aderiram. O problema, meu amigo, é que no texto nós temos 2 bilhões que também, ó, que é plural. Opa, peraí. 2 bilhões que está no plural e pessoas no plural. Então, tá todo mundo no plural. Tanto bilhões quanto pessoas. Então, tu não pode tirar o acento. Olha para a tela. O acento do tem é uma marca de plural. Por exemplo, ó, ele tem estudado... Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ele tem estudado geografia. Busquem conhecimento, né? Se eu coloco eles, o tem ganha acento. Olha que maneira, eles têm estudado. Então, minha família, o tem nessa frase, ele tem que ter o acento, ele tem que ter o acento, não dá para não ter o acento. Então, esse item 5 aqui... Mas por que, gente? Tem que ficar apertando isso toda hora. Que merda. Aqui, o tem, ele precisa ter o acento circunflexo. Então, a 5 está errada. 6. A inserção de uma vírgula após a palavra respondem prejudica a correção, hein, galera? Tá, detalhe. CESP, Jesus, grava, marca esse negócio. Ele tá falando que prejudica. Tem aluno que fala assim, ih, não pode botar vírgula não, então o item tá errado. Não, não pode botar vírgula, então o item tá certo. Porque a banca tá falando que a vírgula prejudicaria. Olha pra tela. 4º período. Respondem, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, achei. Olha aqui o respondem onde está. Vazamentos e roubos, sujeito, respondem por algo. Esse por algo é o complemento do responder. Meu irmão, se você coloca uma vírgula ali, tu tá errando, filho. Tu tá separando o verbo do complemento dele com uma vírgula, não pode não. Então, uma vírgula que prejudica, olha para a tela, prejudica a correção. E tem certo. Entendi. Se a frase diz que mantém a correção, o item estaria errado. Se a frase da questão diz que prejudica, o item está certo. Legal a 7, porque o aluno às vezes ele fica em dúvida quanto ao vocabulário, né? Olha o que ele botou. Olha essa questão. O vocábulo parábola está sendo usado no sentido de adágio. Aí o aluno, pô, professor, para eu fazer essa questão aí, eu tenho que saber o que é adágio, né? Não sei nem que parada é essa. Adágio é tipo uma historinha popular, um ditado popular. Adágio popular é tipo aquelas frases prontas que você vê por água mole, em pedra dura, tanto bate até que acaba a água, né? Esses ditados assim. Na tela, parábola foi usado nesse sentido? Claro que não. Parábola poderia ser, vou contar a parábola da cigarra e da formiga, mas ele está falando de parábola que é isso aqui, ó. Olha o que é parábola nesse texto. É isso aqui, ó. É aquele gráfico que mostra a abundância da água caindo. Então é uma parábola no sentido gráfico, de dados, de base gráfica. Então não é adágio, não é parábola no sentido de história contada. Então a 7 está errada. Prova boa. 8. O sinal de crase prejudicaria a correção. Ah, mulher, eu até senti falta da crase quando eu li o texto, mas olha só. Quem tem acesso a, ou seja, a palavra acesso pede preposição. Água potável pode ter artigo, então o uso da crase não traz problema algum. Agora, por que o cara não usou a crase? Porque ele botou água potável de maneira genérica. Eu gosto de água potável. Tu não é obrigado a falar sempre gosto da água potável. Você pode dizer eu gosto de. Só que quando ele usa gosto de água potável, ele está tipo generalizando. Foi isso que ele fez. Então, o uso da crase não prejudica. Logo, essa 8 aí está errada. A expressão não obstante evidencia o contraste entre ser opcional e ser terrível. Olha lá, ser opcional e ser terrível. Olha o que ele fala aqui, galera, esperta. Ó, chururu, chururu.
Ela é opcional. E esse é um dos motivos para ela ser, porém, não obstante, terrível. Então, com certeza, a expressão não obstante indica uma oposição, um contraste. Até porque a expressão não obstante está no grupo do português que tem valor adversativo, irmão. Se você não tem a tabela de conectivos ainda, me pede, que eu te mando. Me pede nas redes sociais, @prof. Fabrício Dutra. Mas essas foram as nossas 9 primeiras questões da primeira prova. Primeira só, tá? Nós vamos ter dezenas. Então, eu tenho certeza de que você vai evoluir muito. E você vai começar a ver, a vírgula caiu de novo, né? Crase, tem com acento, tem sem acento. Negócio aí de troca de palavra, pegar uma, botar outra. Você começa a criar um padrão. Existe um padrão da banca. Tenho certeza que lá para a 15ª lista, você já vai estar fera. Professor, como é que eu vou me organizar? Uma por dia, se puder, uma a cada 2 dias, uma a cada 3 dias, mas tem que ter rotina, irmão. Não é uma hoje e a outra daqui a 18 dias. Tu tem que estabelecer. Eu posso todo dia fazer prova? Vou terminar minhas listas ali em 1 mês. Não posso? Não posso. Tem gente que não pode. Vai terminar em 2 meses. Professor, minha prova é daqui a 1 mês. Então tu não tem escolha. Minha prova é daqui a 15 dias, 2 por dia. A nossa lógica é se você fizer todas as provas, corrigindo detalhadamente, tenho certeza de que você vai bem. Tamo junto.